Lançado em setembro de 1993, o Fiat Tipo chegava como um carro moderno e bem à frente do seu tempo. Mas nem tudo foram flores na vida desse carro. Pois é, meus amigos, esse é o canal APL para você. Hoje vamos falar do Fiat Tipo e se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, inscreva-se no canal e já dê o joinha para ajudar os nossos vídeos, porque eu sei que se você for deixar pro final, você vai esquecer, tá bom? Lançado em junho de 1988, o Fiat Tipo europeu oferecia motores 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16 válvulas, 2.0, 2.0 16 válvulas, além dos 1.7 e 1.9 diesel e 1.9 turbo diesel. Caramba, que variação de motor incrível! Por lá foi vendido até 1995, quando foi substituído pelo Fiat Brava. O sedã Tempra foi substituído em 95 também pelo Fiat Marea. Pessoal, em 95, lá, o Brasil, como nós sabemos, sempre teve um delay, ele sempre foi meio atrasado em relação ao mercado europeu e americano. Os produtos que chegam lá demoram um pouco para chegar aqui. É o caso do Vectra, por exemplo, que foi lançado aqui também em 1993, mas ele foi lançado, aquele modelo do Vectra A, na Europa também desde 1988, esse carro já existia lá. Então tem realmente um delay e isso existe até hoje, um pouco menos, né? Naquela época era mais. O Fiat Tipo brasileiro chegou ao mercado em setembro de 93, inicialmente na versão 2 portas, mas logo depois já chegou a versão de 4 portas, porque nessa época, em 93, 94, já estava ocorrendo plenamente a transição do gosto do brasileiro, que passava a preferir de vez os carros de 4 portas. A Fiat lançou esse carro no mercado com um competitivo preço de $17 mil, com uma farta lista de itens de série, como direção hidráulica. No início, a única versão 1.6 IE não era de fato luxuosa, mas trazia uma boa lista de itens de série, como acionamento elétrico dos vidros dianteiros, travas elétricas, direção hidráulica, ajuste de altura do volante, banco do motorista com ajuste de lombar, banco traseiro bipartido, facilitava o acesso ao porta-malas, além dos opcionais como teto solar e ar-condicionado. O revestimento dos bancos era claro e alegre, diferentemente do preto que predominava na maioria dos modelos naquela época. O motor 1.6 não era aquele Fiasa usado nos Fiat nacionais, era um outro motor, sendo bastante durável e eficiente para a época também. Equipado com um sistema de injeção monoponto da Bosch, rendia 82 cavalos. O sucesso do carro com pinta de importado rapidamente levou a Fiat a aumentar a sua gama de opções. Chegava em julho de 1994 o Fiat Tipo SLX com motor 2.0. O motor tinha duplo comando de válvula e, diferentemente do irmão Tempra, esse tinha injeção multiponto. Isso gerava um desempenho melhor para o carro, nada muito impressionante, mas era satisfatório. A versão SLX, vendida somente com 5 portas, trazia outras novidades: faróis de neblina, bancos do motorista com ajuste de altura e de apoio lombar, apoio de braço central dianteiro, retrovisores e partes dos para-choques na cor da carroceria, além de estofamento em veludo espesso na cor cinza claro e um útil Traction Control no painel de instrumentos. A lista de opcionais também era muito boa, oferecendo, além das rodas aro 14 de alumínio, freio a disco nas 4 rodas com opção de freio ABS inclusive. Além disso, o Fiat Tipo foi o primeiro carro nacional a oferecer o airbag como opcional. Esse posto quase foi perdido por causa do Chevrolet Vectra, que foi lançado também com esse acessório um dia depois. Até tem uma certa briga de qual realmente foi o primeiro, mas se a gente for ver direitinho, o Fiat Tipo, de fato, na linha cronológica do tempo, foi o primeiro carro nacional a sair com opção de airbag, item que hoje é obrigatório nos carros, mas naquela época nem em sonho. Também teve a versão de fato esportiva, era a Sedite Valvole, era italiano, né? Que significava 16 válvulas. Esse modelo possuía motor 2.0 com 16 válvulas e girava
137 cavalos de potência, número muito bom para a época. Fazia de 0 a 100 em 9,8 segundos e atingia a incrível marca de 206 km por hora de velocidade final. Essa versão aí, ela trazia ainda mais diferenciais em relação às outras versões, como bancos recaros, saias laterais, frisos vermelhos nos para-choques, além da inscrição Sedici Valvole na tampa do porta-malas, tudo para deixar o carro com ar de fato esportivo. Mas, infelizmente, nem tudo foram flores na vida do Fiat Tipo. Usando uma suspensão que era boa, mas elaborada originalmente para solo europeu, sofreu demais em solos brasileiros. Esse asfalto lunar que nós temos até hoje, imagina na época, a suspensão realmente ficou frágil para o Brasil. Se tornaram frequentes os relatos e queixas de proprietários relatando quebra de peças forjadas, principalmente da suspensão traseira do carro. Então, nessa época, o Fiat Tipo passou de campeão de venda entre os importados e, inclusive, era um dos carros mais vendidos do país, junto com o Unigol. O Tipo era um carro importado e vendia muito. Então, considerando que ele era importado, era um carro de número de vendas excepcional. Ele passou aí de um campeão de vendas para um carro mal visto no mercado, porque não foi só a suspensão que deu problema. Também começaram a ser frequentes relatos de incêndios, especificamente na versão 1.6e importada, vendida de 1993 a 95. Essas versões pegavam fogo e isso ocorria por causa de um vício de produção e um dos componentes da direção hidráulica, no qual uma das mangueiras de alta pressão que conduzia o fluido hidráulico do sistema vazava e estourava em cima do sistema de escapamento do carro. Esse fluido altamente inflamável dava realmente um princípio de incêndio. É aí que começava o fogo e carros que foram totalmente perdidos com esses incêndios aí, gerando a perca total do veículo. Geralmente isso acontecia após o motorista fazer manobras, balizas, o que exigia mais do sistema hidráulico, gerava mais pressão, onde ocorria o vazamento e gerava o incêndio, principalmente em dias quentes. A Fiat fez 2 recalls para detectar o problema, mas o problema de fato só foi constatado no segundo recall, visto que após o primeiro, os problemas de incêndio continuavam acontecendo. Houve grande comoção por parte desses proprietários na época e ficaram indignados com o pouco caso da Fiat em não conseguir achar o que de fato estava acontecendo de errado nesses tipos. Olha só, a Fiat alegava inicialmente que os incêndios ocorriam porque o brasileiro tinha costume de lavar os motores dos carros com óleo diesel. Isso encharcava a parede de corta-fogo e em dias quentes contribuía e iniciava com a combustão onde acontecia o fogo. Mas não era nada disso, só que demoraram realmente um recall, né? No primeiro eles não conseguiram identificar de fato o problema. Após a Fiat negar diversas indenizações por causa de sinistro e tudo mais, proprietários indignados e lesados chegaram a criar a Associação de Vítimas de Incêndio em Tipo, a AVITIPO, que computou na época cerca de 127 casos de combustão espontânea nesses carros. A Fiat foi obrigada a fazer 2 recalls em 1996 para substituir a mangueira da direção hidráulica e uma do sistema de combustível. Lembrando, isso acontecia nas primeiras versões, aquela 1.6e de 93 a 95, não nas outras, mas já sabe, né? O Fiat Tipo estava queimado no mercado a partir daí. A Fiat até nacionalizou o modelo, o Fiat Tipo passou também a ser fabricado aqui no Brasil, mas essa nacionalização infelizmente ocorreu tarde demais. Esses eventos de incêndios, problemas na suspensão, queimaram o modelo e ele deixou de ter aquele status de carro importado aí bacana e passou a ser visto como uma bomba, um carro ruim de comércio e um carro desvalorizado no mercado de usados. A nacionalização dele contribuiu também com isso, porque a partir do momento que ele passou a ser nacional, ele perdeu de fato, de vez, aquele status de carro importado, o que era realmente, hoje em dia nem tanto, mas nos anos 90, o carro importado era visto como um status muito alto, porque a abertura das importações foi feita em 1990, então teve
aquela enxurrada de carros que entraram no Brasil e tinha realmente essa questão do status, que o tipo acabou perdendo e saiu de linha em 1997 aí e saiu pela porta dos fundos, como eu costumo dizer, né? Não é que nem o Uno que saiu agora com a edição de despedida. O Uno realmente é um ídolo, um ícone do mercado. O Fiat Tipo realmente saiu prematuramente e durou apenas 2 anos na linha nacional, sendo fabricado aqui, durou apenas 2 anos. Lá na Europa a história é um pouco diferente. O nome Tipo foi ressuscitado em 2015 e chegou para substituir o Maré e o Brava de lá. Na época ele inaugurava uma nova proposta, uma nova identidade visual da marca, né? Ainda está em linha, mas parece que já vai sair também, já está em desuso. Um fato curioso é que esse Tipo novo que saiu, só o nome, né? Ele usa a mesma plataforma do Jeep Renegade e da Fiat Toro. Então nós não temos Tipo novo aqui no Brasil, mas a plataforma dele é a mesma da Toro e do Renegade, porque o Jeep é do grupo Stellantis, que engloba a Fiat tudo ali, que era a antiga FCA. Inclusive o Fiat Tipo lá europeu serviu de base e inspiração para o nosso Fiat Argo lançado aqui, para ocupar o lugar de uma vez só, né? Ocupar o lugar do Palio e do Punto. É isso aí, meus amigos, a história do Fiat Tipo para você aqui no canal PL. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, porque aqui temos muita nostalgia legal para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!